pouco antes, cada um tem a sua noção de ansiedade, né? Falamos sobre alguns sintomas e eu falei um exemplo do meu irmão, né? Meu irmão está com 27 anos e a outra coisa que a ansiedade está ocasionando, não sei se vocês têm percebido, mas tem muito jovem que está tendo problema no coração, porque muitos picos de ansiedade, acionando esse sistema primitivo de luta ou fuga, fazem com que fadigue todo o sistema, né? E o meu irmão está passando por isso agora. Então eu dei um exemplo para vocês de como que é a ansiedade para mim, como que é para ele. Nós vamos pegar um aparato um pouquinho maior de tudo isso, tá? Então aqui nós falamos um pouco hoje sobre o nosso campo de vibração. Nós vimos todos os doutores explanando sobre os chakras, pontos de energia, que faz muito sentido. Isso é muito científico hoje, né? Tem muitas pesquisas. Então nós sabemos que nós temos o campo vibracional, que foi o que nós trabalhamos com a Rosângela agora também. Mas vamos pegar um pouquinho de um processo geral. Vamos pegar o processo de coach, PNL, hipnose, terapia como um todo. E vamos entender isso. Então eu tenho esse serzinho que só existe nesse momento agora. Perceba que nesse momento a temperatura está boa, eu estou conversando com vocês, a equipe já está entrosada. Então estou tranquilo, não há ansiedade. Por quê? Porque eu estou presente. É o que nós estamos provocando você. Mas no nosso dia a dia, como que funciona? Eu tenho a minha questão de passado, certo? Tenho a minha questão de futuro. Ok. Aí até, acho que foi a Patrícia que comentou, né? Que ela pensa muito, imagina muito. Pessoas visuais, tem muito isso, né? De acessar muito, né? O perfil Águia também. Então, ele pensa com imagem muito rápido, ou seja, eu estou mais no futuro, tá? Mas sempre eu tenho uma referência, olha só, é uma referência de passado. E é aqui que ocasiona a famosa depressão. E a ansiedade está aqui no meu questão de futuro. Mas olha só, eu só vivo nesse momento agora, mas eu planejo o meu futuro baseado no meu histórico de passado. Aí entra o nosso subconsciente, a nossa água suja do galão. Quando o paciente chega para mim no consultório, é padrão eu falar: tudo que você acredita está tudo bem, é o que você acredita, o que eu acredito não quero que você passe a acreditar desta maneira. Mas se você está aqui comigo no consultório, vocês estão tentando entender algo, é porque aquilo que vocês acreditam já não fazem mais sentido. É por isso que a Vida Maria conecta. Por quê? Porque aí você presta atenção nos padrões. Mas esses padrões, eles vêm das tuas referências sobre aquilo que a gente sempre fala, relacionamento, né? Família, saúde, trabalho, né? E espiritualidade. Tudo isso aqui que vocês sabem, já está tudo certo para vocês. Mas essa referência de passado não serve mais para o teu futuro. E comentei com vocês também sobre o meu exemplo da alergia ao leite. Mas as chances são de que tem vários aqui que tem alergias, que tem taquicardia, que tem questão de respiração. Tudo isso está acionando luta ou fuga. Mas veja que interessante. Lá no início no livro da Bíblia diz e que o homem se sobressaia a todos os animais. Veja que interessante isso. Se sobressaia a todos os animais. Você começa a meditar sobre isso. Nós estávamos até brincando, falando sobre uma zebra, um exemplo, lá na África. Toda manhã, quando ela levanta, ela sabe que corre o risco de ser atacada. Quando ela é atacada, gera um estresse, adrenalina, e ela foge. Se ela sobrevive, ela não fica com ansiedade. Interessante. Se ela tem um pico de estresse, aciona a luta ou fuga, o nosso instinto primitivo. Mas por que isso? E como assim o ser humano se sobressai aos animais e os animais não têm tantos males como o ser humano? Porque o ser humano tem a possibilidade de fazer diferente. Vocês já viram uma teia de uma aranha? Ela não é magnífica? O ser humano, na maior das engenharias, não consegue reproduzir uma teia. Já tentaram isso, mas eles não conseguem. O formigueiro, vocês já viram um formigueiro? A logística daquilo, como que ele se acerta? O ser humano não tem essa capacidade. Como que chama um monte de grilo voando?
É um monte de grilo voando. Um monte de grilo voando, eles não se chocam. E o ser humano não conseguiu ainda usar essa tecnologia para não se chocar. Mas como isso o ser humano pode fazer diferente? Por que os animais fazem tão bem? Porque eles só sabem fazer daquela maneira. Eles foram programados para aquilo da mesma maneira. Eles não estão preocupados com outras coisas. O nosso sistema complexo, dentro de tudo isso, as nossas referências, como nós baseamos as nossas referências, é o que vai dar a nossa perspectiva de futuro. Crescei-vos e multiplicai-vos. Para crescer e se multiplicar, eu tenho que estar vivo. Para estar vivo, não posso morrer. Para eu não morrer, como que meus ancestrais fizeram para não morrer? Percebe-se na evolução que quem tem medo, foge mais. Fugiu mais, sobreviveu mais. Logo, hoje, na nossa sociedade do estresse, como a doutora Renate falou, que não tem mais como, a gente vai ter que ter alguma vitamina, alguma coisa. E para isso está o Thiago lá atrás, ó, o Thiago está com os produtivos legais lá, Thiago. Depois você passa a comissão daí, tá bom? Por quê? Porque nós não temos mais capacidade de absorver todo esse estresse. Só que a todo momento está acionando luta ou fuga. Então eu preciso entender, através desse processo do autoconhecimento, o porquê que está me acionando essa alergia, falta de ar e tudo mais. Por isso que quando você vai na terapia mais profunda, nós vamos acessar a causa. Vou dar um exemplo, até da Grazi eu posso usar, né? A Grazi tinha uma falta de ar muito intensa, essa é a ansiedade dela. Em uma regressão que nós fizemos, nós acessamos uma memória lá atrás, quando ela era criança, e ela viu o pai que estava com falta de ar. Logo, o pai com falta de ar, ela, no último instinto de não conseguir ajudá-lo, ela absorveu essa falta de ar para ela. Criou o gatilho. Lembra que eu falei que eu tenho o gatilho do leite, da alergia do leite? O gatilho num sintoma, novamente. A partir de agora, sempre que tem uma situação de estresse que eu não consigo controlar, eu acesso isso. Então, primeiro eu preciso entender isso para eu me desconectar disso. E aqui nós fizemos sobre o círculo do controle, certo? No círculo do controle nós falamos que a primeira coisa é se libertar do controle. Nós aprendemos um dia que nós tínhamos que estar certo, que nós tínhamos que mostrar a nossa opinião. Mas quem disse que eu tenho que mostrar a minha opinião? Quem disse que eu tenho que estar certo? Quem disse que eu tenho que sobrepor isso? Eu não preciso. E é aí que você começa a entender todo esse sistema. Muito excesso de ansiedade vai gerar depressão, e aí geralmente os medicamentos, e aí a gente já sabe aonde que vai parar, certo? Mas, como eu falei, definição de ansiedade, todo mundo já tem a sua, né? Nós temos uma definição ali, mas eu quero saber de vocês agora. Nós estivemos de manhã, agora tem outros colegas que estão conosco, sejam muito bem-vindos ao nosso grupo, tá? Já sintam-se acolhidos. Eu também falei para vocês que nesse momento vocês poderiam pensar ou refletir sobre o que vocês querem entender ou aprender mais a fundo sobre aquilo que vocês acreditam que nós fazemos. Porque aí nós podemos usar um gatilho disso para nós já elaborar as próximas dinâmicas ou encaixar as próximas dinâmicas. Eu sei que tem alguns de vocês que estão aqui que já me conhecem, que já passaram pelo processo, já sabem isso que eu falei. Mas pode ter dúvidas ainda, ou quem está vendo nós a primeira vez, sintam-se à vontade. Nós precisamos aí de umas 3 dúvidas para nós partirmos daqui agora para as próximas coisas. Quem quer falar primeiro? Para não ter ansiedade. Olha, essa é uma pergunta sensacional, né? Olha que legal. Se isso fosse possível, a chance é que você morreria mais cedo do que se você tivesse ansiedade. A ansiedade não é ruim, ela é como a febre, né? O ruim é que durante a nossa história aprendemos apenas a dar um remédio para a febre. Mas a doutora Renate está aqui para falar até com mais propriedade que a febre é muito boa, ela está acionando para matar os seres invasores. A ansiedade está te mostrando que algo na tua rotina não está legal. Mas você poderia contribuir para nós a tua ansiedade, como que é, ou em que momento? Olha aí, temos mais então uma. Vem para cá, né? Tá, mas deixa...
É? Olha que interessante, ó. Uma das últimas ansiedades dela é falar em público. O que ela acabou de fazer agora? Já está falando em público. É disso. Então, enquanto você não se coloca à prova, né? Igual nós fizemos, e é mérito do Leandro. A gente já passou por isso, na verdade, né? Eu vou contar para vocês, já que de falar em público. Vou contar a história para vocês. Então, eu vendi automóvel por muito tempo, tá? Não era um bom vendedor, tá? Não era um bom vendedor. Deixa eu corrigir. Eu não acreditava que eu era um bom vendedor. Eu sou um excelente vendedor, mas eu não acreditava. Me estressei e tal, saí do automóvel e fui prestar consultoria como economista. Numa das consultorias, eu trabalhava com uma empresa que vendia produto biológico para a lavoura. E eu comandava uma equipe de vendedores e essa equipe eu tinha que ir a campo. Então eu ia a campo, entrava nas chácaras e tal e ajudava os vendedores a vender. E eu comecei a fazer parcerias. Uma delas foi com a Cressol. E na Cressol, assim, tipo, a gente reunia no interior, isso foi próximo de Cruz Machado. Eu reunia no interior, tipo, 50, 60 agricultores e eu ia explicar produto biológico. Já pensou que é um economista vendendo produto biológico? E era a primeira vez que eu tinha visto aquilo. Mas beleza, eu vivi como vendedor, ajudei eles, aprendi ali com eles e tal. Montei as palestras, eu fiquei a semana inteira dando palestras para o povo. Mas aí, era numa sexta, eu ia embora no sábado, na sexta-feira eu tinha uma palestra maior para fazer, junto com os vendedores. E quando eu cheguei nessa palestra, estava tudo bem, eu vi lá, já estava tudo armado, estava o projetor e tal, eu já tinha feito algumas vezes, estava cumprimentando, chegou alguns diretores. Quando chegou os diretores e me cumprimentaram, começou a vir uns pensamentinhos. O que você está fazendo aí, cara? Você vai falar para esse povo, ele sabe muito mais do que você desses produtos. Lembra que você falou, Leandro? As pessoas, né, sabem mais. Ficou aquele diálogo interno, todos nós temos. Quando aquele diálogo interno começou a me falar, eu comecei a suar. As palavras que eu ia falar começaram a sumir. Já começou a me dar vontade no banheiro. Isso só de eu ver as duas figuras. Eu falei, cara, mas por que me incomodou? Eu não conhecia hipnose nessa época, por que me incomodou? Aí eu fiquei refletindo, estava chegando a hora de eu ir fazer a minha palestra, me deu vontade no banheiro. A hora que eu entrei no salão, aqueles diretores estavam sentados bem na frente. E aí eu comecei a suar. E aí era 15 minutos que eu tinha que falar, eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar em 15 minutos? Quando eu cheguei do lado do microfone, que eles ficaram me olhando assim, que eu peguei o microfone, eu já estava suando, o óculos embaçou, e daí eu não sabia se coisava o óculos, se cuidava o microfone, eu ia mexer o óculos, fazia o barulho no microfone, comecei a suar mais. Resumindo, aqueles 15 minutos pareciam uma eternidade, eu gaguejei, sumiu tudo. A primeira pergunta que eu fiz para as pessoas, eles já me deram uma invertida, e eu já fiquei sem saber o que fazer. Saí dali mal. Eu falei, poxa, eu não aceito isso. Eu já tinha evoluído isso, eu já estava comunicando, eu não aceito isso. Fui para a hipnoterapia. Quando eu chego na hipnoterapia, lembra que eu falei que Freud fala, né, sobre mãe, pai, essas referências? Quando eu fui na hipnoterapia, o hipnoterapeuta fez essa primeira regressão para mim. Eu regredi numa idade entre 15 e 16 anos. Meu pai, ele é cortador de pedra, assenta muro de pedra, a vida toda ele trabalhou assim. É bem simples, trabalhava com os fazendeiros e tal. E nesse dia eu estava aqui do ladinho, o pai conversando com o fazendeiro aqui no portão, e do lado tinha um colega meu da minha escola, cidade do interior, se estuda junto com todo mundo, rico, pobre, bonito, feio, tudo junto. E eu inconscientemente, ao ver aquele meu colega namorando do ladinho, aquele fazendeiro humilhando meu pai, rebaixando o preço do serviço que eu já sabia que estava baixo, e eu sabia que nós devíamos aluguel, a gente não tinha comida em casa, era uma escassez horrível. Olhando aquilo, eu assimilei um senso de inferioridade. Veja só, eu olhando meu pai, a situação que estava, eu assimilei esse senso de inferioridade para mim. E aí, na hipnoterapia, eu percebi que quando chegou um dos diretores, ele estava de terno, uma camisa passadinha, igual o meu pai sempre andou alinhadinho, ele sempre gostou.
inconscientemente me veio a figura masculina do meu pai, me veio a sensação de inferioridade, que eu nem lembrava, logo eu não acessei o conteúdo que eu tinha, que eu sabia. E eu fiquei preocupado com o preconceito, mas não era o preconceito daquele lugar. Você não está com preconceito ou medo daqui, nunca é daqui, é lá atrás, uma ou duas memórias. Naquele momento o hipnoterapeuta me ajudou a direcionar eu para fazer, ressignificar aquilo. Por quê? Porque eu não aceitava, eu falei, eu já perdi meu pai, eu não sou de ficar me preocupando. Mas não se trata disso, se trata de você revisitar, conhecer isso, e ninguém de vocês vão saber rever isso, porque o teu cérebro não vai deixar. Aí Freud estava certo, ele vai recalcar, porque naquela época você não tinha capacidade, hoje você tem. Então o nosso trabalho é levar você até esse material, para você olhar com a tua integridade de hoje. Quando você olha, você fala, não, hoje eu posso, aquele dia eu não podia. E na verdade naquele dia, na situação, não era ele, nem eu que não podia. Foi o que o meu mapa, o que eu acreditava que meu pai estava passando. Meu pai fazia aquilo todo dia, era o trabalho dele, para ele foi normal, mas para mim não foi, esse é o meu mapa. E é por isso que é complexa a nossa mente, porque a Deise deu várias referências, né, de infância, né? Por quê? Porque não é a árvore que você vê agora. Você tem a história da árvore, né? E a árvore é grande, mas é porque você era uma criancinha, aí a árvore parecia grande. Então naquele momento você não tinha capacidade emocional de absorver aquele trauma. E você criou essa crença, talvez de inferioridade, de não poder fazer. É assim que começa a gravar. Quando, no processo terapêutico, como nós fizemos com a Rosângela sem falar, quando eu passei a mão na cabeça dela, eu estou aprofundando. É a mesma coisa que eu falo para vocês, 10, 9, 8, estava apenas fazendo algo sem falar. Ela aprofunda. Quando a Deise fez os gestos, ela estava movimentando aonde a energia não está circulando. O corpo sente o campo, porque a Deise está apenas com a intenção de acolher, com amor, sem julgamento, que é como vocês estão agora. Responde. Aí o cérebro fala, opa, agora eu posso liberar essa emoção. E você não precisa nem falar. E aí você libera e a tua vida flui. Então as pessoas não têm que fazer terapia, elas merecem, tá? E olha, a ansiedade é boa por isso. Assim como aquela pessoa que te incomoda, tá? Tipo, sei lá, fulano de tal me incomoda. Olhe mais para isso. Por que você está se incomodando com essa pessoa? O que isso que essa pessoa faz está mexendo no teu mapa, que você não quer aceitar? Porque nós somos egoístas. É como a Deise falou para mim, esse é teu ego, Saulo. Porque agora eu, como eu trabalho com terapia, é mais fácil, né? Mas se eu não soubesse, provavelmente ela ia falar, viu, mas por que você está se sentindo assim? É sempre assim. Quer complementar isso?